amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, após a decisão intempestiva do Supremo Tribunal Federal de mandar citar Jair Bolsonaro no hospital, após ele fazer lives, dar entrevistas, receber um monte de gente dentro da UTI, passear pelos corredores do hospital, dando entrevistas, tirando selfies, transformando o hospital inteiro em um comitê de campanha eleitoral, praticamente, e também expondo os outros pacientes da UTI a risco, desmoralizando, na verdade, a medicina, a instituição hospitalar como um todo. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, as autoridades, o sistema de justiça brasileiro está extremamente desconfiado do que é a Redditor. A Redditor é a maior rede de hospitais, de convênios médicos da América Latina. E é dona de vários hospitais, inclusive um que tem imposto muitos sacrifícios à minha família, né, uma rede de hospitais, um convênio médico que tem atormentado a minha família, pertence também à Redditor, e essa Redditor agora dá ao Jair Bolsonaro uma liberdade para transformar a sua unidade de Brasília em um picadeiro, em um circo. Então, minha amiga, meu amigo, há uma possibilidade concreta de ser aberta uma investigação contra a Redditor e contra a rede DF Star, a Rede Star, que tem várias unidades pelo país, e tem essa unidade em Brasília, que é o DF Star, onde se permitiu tudo que foi permitido, essa afronta do Jair Bolsonaro, que acabou fazendo com que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, enviasse uma oficial de justiça em regime de plantão, de urgência, conforme ela mesma disse, para citá-lo em uma ação penal na qual ele era o único que não tinha sido citado, porque, obviamente, ele forjou a extensão dessa internação com a finalidade de obstruir a justiça. Então, vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Fazer, Titoli, porque apesar do meu pai estar hospitalizado, a gente tinha um compromisso de fazer esse sorteio hoje das 3 pessoas que vão receber o capacete da Bravo Grafeno das mãos do presidente Bolsonaro. E eu imaginava que ele já estava assistindo a gente lá do hospital. E aí, agora, ele fazendo questão de entrar na live. Eu só vou pedir, pai, que você não fale muito para tu não encher essa barriga de ar aí, bicho, tá? Respeita o teu médico aí, senão a Michele vai te dar um pescotapa aí. Bem-vindo, pai, bem-vindo, bom te ver aí.
Boa noite a todos. Eu quero deixar o nosso pequeno na poeira. Ele disse que lixava tanto o capacete dele, ficava com 1 quilo. Eu também, né? Lixava tanto o capacete que ele sumia. Boa tarde. Jair, é uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Você que é a senhora oficial da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não, eu só conversei, pergunta. eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Presidente, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: o senhor passou pela 6ª cirurgia desde o atentado nas eleições presidenciais de 2018. Essa última foi, inclusive, considerada a mais emblemática de todas, tanto que o senhor teve que ser socorrido às pressas no Rio Grande do Norte. Qual é o real estado de saúde que o senhor apresenta nesse momento, presidente? Povo abençoado do Brasil, eu vim aqui até Brasília, como eu sou um pastor, sou amigo de Bolsonaro, vim aqui fazer uma visita e uma oração por ele, mas não vou deixar passar os últimos acontecimentos. Eu estou assim de boca aberta. Como o ministro Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça aqui no CTI para intimar Jair Messias Bolsonaro? Eu queria entender onde chega a maldade e a falta de afeto natural de um cara desse. O artigo 244 diz que se uma pessoa está gravemente enferma, morte ou dentro de templo religioso, não se pode intimar. Aí vem dizer, não, mas ele está dando entrevista. E quem disse que ele está obedecendo a médico? Ele está dando entrevista por conta dele, é desobediente como eu. Também não aguento ficar dentro do hospital o tempo todo. Bom, primeiro vamos ver o artigo ao que o Malafaia se refere. É o artigo 244 da Lei 13.105 do Código de Processo Civil de 16 de março de 2015. Reza o referido artigo: não se fará a citação judicial, óbvio, salvo para evitar o perecimento do direito, ou seja, que o processo vá caducar se não citar. Primeiro, de quem não vai se citar quem estiver participando de culto religioso. Ok, não vai interromper o culto, vai esperar terminar o culto. 2, de cônjuge, de companheiro, de qualquer parente morto. Então, aí, se o sujeito estiver no enterro de um parente, não pode, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, intimar. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Ok, o cara está casando, deixa ele dar 3 dias de lua de mel para ele antes de intimar. Ok. E 4, de doente enquanto grave o seu estado. A pergunta que eu faço é a seguinte: é grave o estado de Jair Bolsonaro, que você viu na live, que motivou essa decisão do Alexandre de Moraes de intimá-lo na marra, lá dentro da UTI, porque entra todo mundo na UTI. Entra todo mundo na UTI. E aí qual é o argumento do Malafalsa? O argumento dele é que o Bolsonaro está desobedecendo, porque é desobediente. Ora, tenha santa paciência, ele tem que obedecer à justiça. Se ele está recebendo todo mundo, e se o hospital permitiu, porque eu já falei várias vezes, eu passei 5 anos entre 2009 e 2013 em uma UTI com a minha filha, minha 4ª filha, que tem uma síndrome muito grave e ficou entre a vida e a morte na UTI. Nesse período, ficou muito mais na UTI do que em casa. Em UTI você não pode entrar sem avental, você não pode entrar sem máscara, você não pode usar celular. E a contaminação é muito grande. Ninguém fica numa UTI, no estado que está o Bolsonaro, dando risada, dando entrevista, fazendo live. Ora, tenha santa paciência. Mas a gente já falou sobre tudo isso, mas não falamos do hospital. Como é que o hospital permite isso? Vamos entender.
esse hospital, antes de falar disso, eu quero falar da inteligência artificial do amigão do Bolsonaro, o Elon Musk, chama-se Grok. E a Grok diz o seguinte, que a intimação de um paciente, perguntaram para ele sobre a internação do Bolsonaro, para a inteligência artificial do Twitter. E a resposta do computador foi o seguinte: a intimação de um paciente em UTI pode levantar questões constitucionais no Brasil, pois a Constituição garante o direito à saúde e à privacidade, embora o Código de Processo Civil não proíba especificamente essa prática. Ela pode violar a dignidade do paciente e a confidencialidade médica protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, a presença de oficiais na UTI pode atrapalhar cuidados médicos e recuperação, que reforça a possibilidade de inconstitucionalidade. No entanto, a falta de regras específicas deixa a decisão a critério judicial, podendo variar caso a caso. Mais jurisprudência necessária para esclarecer a questão. Então, está dizendo muito claramente, o Alexandre de Moraes tem o direito de fazer, o poder para fazer isso, o judiciário, e a lei não proíbe, a menos que a pessoa esteja em estado grave. Ele não está e recebeu um monte de gente lá dentro. Então, quem está violando os próprios direitos e a própria intimidade, a aparecer na TV dentro do hospital, ao aparecer em todas as mídias, todo descabelado, fazendo fisioterapia, simulando uma situação física que, na verdade, não existia, foi o próprio paciente. Muito bem. Esse hospital é a Rede Star, que pertence, ele é o único hospital sem espera, novo conceito de emergência, só que não é para você, não, nem para mim, tá? Tem pediatria, né? Seja bem-vindo, tal. Esse hospital pertence à Rede D'Or, que é proprietária do, como eu já disse, do plano de saúde que inferniza minha filha. Bom, na verdade, eles têm hospitais em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Recife, em São Paulo, tem 2 endereços, né? Tem hospital e maternidade. Esse hospital essa rede, DOR, é considerada a maior empresa de saúde da América Latina. Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D'Or é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com a presença no estado do Rio de Janeiro, tal. Então, essa rede que você está vendo aí, a responsabilidade é da rede, né? É do hospital, é do diretor do hospital, dos médicos, não sei. No hospital que eu fiquei, que era um bom hospital, que eu fiquei com a minha filha entre 2009 e 2013, o Hospital Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. Ela ficou anos ali, ficava 1 semana em casa e 3 semanas na UTI, porque voltava para casa, piorava. Minha filha tem síndrome de Rett, né, equiparável à paralisia cerebral. E lá dentro você não podia fazer nada disso que foi autorizado, e nesse hospital você pode fazer o que quiser. Como é que pode uma UTI fazer isso? Porque um argumento que eu recebia recorrentemente, quando me proibiram de usar o celular na UTI, tinha um quarto também, tá? Não era aquela UTI que fica... eu deixei de ter plano de saúde, eu que sou idoso, tenho 65 anos, deixei de ter plano de saúde para que a minha filha tenha um bom plano. E dava direito, e dá direito até hoje, a um quarto dentro da UTI. UTIs que são quartos, como essa do Bolsonaro, deve ser a mesma coisa. O setor de UTI, ele tem quartos, um para cada paciente. Ok, até aí, perfeito. Contanto que tenha asepsia, que tenha cuidados, que tenha preservação e que se respeite os outros pacientes. Agora, você imagina, quando o Paulo Henrique Amorim trabalhava, antes dele falecer, algumas vezes eu participei de reportagens da Record, principalmente o caso da Dita Branda, da Folha de São Paulo, foi uma equipe de TV na minha casa, outras oportunidades também, a pedido do Paulo Henrique Amorim,
uma equipe de TV na sua residência leva fios, leva cabos, leva equipamentos, leva uma parafernália inteira, 4, 5 pessoas. Você imagina tudo isso dentro de uma UTI e o incômodo aos outros pacientes, não é? Bom, o STF intimou o Bolsonaro no hospital sobre a trama golpista após ele fazer a live. Foi a gota d'água, não é? Todo mundo viu aí a cena revoltante de alguém que está na UTI há 2 semanas. Hoje, o Bolsonaro ainda não saiu. Hoje perfazem 14 dias, 2 semanas que ele está lá dentro, nessas condições. Sempre sem previsão de melhora, sem previsão de melhora, sem previsão de melhora. Agora, ele diz que vai ter alta na segunda-feira, né? Agora, ele vai ter alta, apareceu a previsão de alta, sem previsão de alta, ele não tinha previsão de alta, agora tem previsão de alta. Ele reclamou da intimação na UTI, comparou a ignorância dessa gente. Os bolsonaristas vivem comparando o STF e o Alexandre de Moraes a Hitler. Eu estou lendo a 10ª biografia de Hitler. Essa gente não sabe o que foi o nazismo para dizer essas atrocidades. O Malafaia visita o Bolsonaro, o Valdemar visita o Bolsonaro, e aqui o mandado de citação, que foi entregue a ele, não é? E ele usa o hospital de Picadeiro, no circo da extrema-direita, e se deu mal porque ele foi internado depois da live, evidentemente. Mas ele usa o hospital de Picadeiro e o hospital deixa ele usar o hospital como picadeiro, como circo? É isso? Como? Como é que pode isso? Ele pagou, mas esse não é o mais grave. O hospital pode se transformar, eu não sei como funciona a lei para um hospital fazer tudo isso, permitir tudo isso, mas a extensão da internação do Bolsonaro com os boletins médicos dizendo que ele não tinha previsão de alta porque não tinha condição de ter alta. Aí ele é citado, que era o motivo dele estar lá internado, para não ser citado, isso é óbvio. Aí ele é citado e de repente tem alta. Ora, tenha santa paciência, né? Bom, mas vamos em frente aqui. Após a intimação, o entorno de Bolsonaro falou, deu ruim para a gente, né? Aliados e assessores de Bolsonaro avaliam que ele errou ao participar ao vivo de uma live com seus filhos na noite de terça-feira. A transmissão durou 2 horas para alguém que está nessa situação. E aí escancarou a farsa toda, não é? E aqui esse colunista disse exatamente aquilo que eu queria dizer. O mundo de Bolsonaro não tem limites. Quem quiser, que acredite nele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.